Olá, pessoas! Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar como se livrar da dependência do seu celular e recuperar a sua vida em 2026. Bora? Se você quer saber como esse conteúdo pode te ajudar, é só continuar assistindo o vídeo. Vambora! Muito bem, para começar eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica e youtuber de neuropsicanálise e, por consequência, criadora de conteúdo. E vamos então, bora que vamos que bora! Tá, então a gente vai falar como se livrar da dependência do celular e recuperar sua vida em 2026. Então, primeiro a gente precisa entender como funciona a dependência, né? Eu tenho alguns vídeos, se eu não me engano, falando disso aqui no canal, mas só para contextualizar, a dependência ela tem a ver com o fato de que você busca literalmente tampar os seus buracos internos, né? Com objetos ou situações ou coisas que façam sentido, né, para você, hábitos, enfim, né? Então, se a gente, por exemplo, tá falando de uma dependência em drogas, se você tem, normalmente você tem um desvio, né, que eu chamei de buracos, mas esse desvio emocional, né, nesse sentido você tem esse desvio emocional e aí você usa a droga, se a gente estiver falando de droga, né, pra compensar essa dor desse desvio emocional. Via de regra, se torna uma dependência, por quê? Né, porque você está precisando de um abraço e está se drogando porque você não tem um abraço, entende? Então, é por isso que não funciona, é por isso que a dependência se mantém, né? Justamente porque você tá buscando a solução no produto, no negócio errado, né? Se você precisa de um abraço, o que vai satisfazer a sua necessidade de um abraço? Ora, veja, é um abraço, entendeu? Então não vai adiantar muito você fazer outras escolhas ou algo nesse sentido, entende? E é por isso que a dependência continua, porque daí você tá com aquele desvio, você usa o que quer que seja de dependência, né? Para satisfazer aquele desvio, a gente não resolve e você continua usando na tentativa de conseguir sanar esse desvio, né? O que esse desvio tá te trazendo. E não resolve porque não é sobre isso, né, no caso. Então, é importante a gente ter noção, dependência é isso. Existe recorrência porque você busca no objeto errado aquilo que você precisa, porque muitas vezes, normalmente, você não sabe o que você precisa, então você busca no objeto errado, e isso nunca se sana porque você está no objeto errado, entende? Então, acho que deu pra entender, né, o que é a dependência. E aí, então, por que estamos dependentes do celular? Porque, veja bem, é o mais fácil, é o mais acessível possível, né? E o mais liberado nesse sentido também, né? Que você tem acesso a qualquer minuto, tipo. Ele tá na palma da tua mão, ele tá no teu bolso, ele tá no teu bolso, ele tá em qualquer lugar, né? E é de fácil acesso. Então, esse fato de ser de fácil acesso faz com que, literalmente, você tenha aquilo muito fácil. Sem precisar, né, assim, de muita coisa. E aí, você continua com aquele desvio emocional por trás e continua tentando resolver com o celular. Não para. Não para porque você não vai resolver o seu desvio com o celular. Mas você vai continuar usando o celular porque ele te traz uma série de recompensas rápidas. Busca rápida, recompensa rápida, busca rápida, recompensa rápida. Aquela conversa que a gente já teve aqui várias e várias vezes. Gente, eu tô com o ar ligado, estou morrendo de calor. Mas enfim. Então é importante a gente entender por que essa dependência do celular. Porque é fácil. Tá na palma da tua mão, tá no teu bolso, tá na tua... Entendeu? É fácil. Por isso que a gente tem essa dependência. E aí, como que a gente melhora, então, a relação com o celular? Aí a gente começa a pensar essa relação. Só existe a possibilidade da gente melhorar o que quer que seja se a gente pensa nessa relação. Não acontece nenhuma melhora se você não pensar sobre como literalmente melhorar isso, entende? E melhorar a relação com o celular, nesse sentido, tem muito a ver a você entender para o que você vai usar aquele celular. Né? Tem a ver com um pouco também, com você entender qual é o seu desvio emocional, porque o que você está buscando de fato no celular, né? Isso é uma coisa muito importante de entender, e você pensar quais conteúdos você quer consumir naquele celular. Entende? Quais coisas você quer consumir? Você quer consumir vídeo engraçadinho? Beleza, né? Então, consuma esses vídeos, mas de uma maneira mais moderada. A gente já vai falar mais sobre isso. Então, primeiro você precisa entender qual tipo de relação você quer ter com o seu celular, né? Se você quer essa dependência pra você, ou se você quer conseguir fazer outras coisas na vida, entende? Isso é uma coisa muito importante da gente entender também, tá? E aí, então, como que a gente reaprende a usar o celular, né? Justamente pensando e entendendo quais conteúdos a gente quer ter com esse contato. Quais conteúdos a gente quer ver nesse celular, né? Quais conteúdos fazem sentido pra nós. Isso é muito importante, porque é a partir daqui que a gente consegue pensar e entender como melhorar isso. É só a gente parando para pensar sobre e entendendo o porquê que a gente faz o que a gente faz em qualquer e com qualquer coisa que seja, que a gente consegue sair disso. Sem que a gente pare para pensar, refletir e estipular e entender
Não tem como, entendeu? A gente vai ficar preso nisso e a gente vai perder totalmente o controle da nossa vida, porque a função da dependência, seja ela no que for, é essa, entendeu? Então é muito importante a gente ter essa noção, tá? E aí, então, por que o celular te tira da sua vida? Isso é uma coisa muito importante de entender. Porque você passa muito tempo nele, é muito fácil por ser muito acessível, então você passa muito tempo naquela ferramenta, muito tempo, entendeu? Não percebe, e a hora que você vê, as horas do seu dia já foram. Você já não conseguiu fazer aquele trabalho que você precisava fazer, não conseguiu ver aquele amigo, aquela amiga que você queria ver, entendeu? Não conseguiu porque a hora que você percebeu, você já ficou a vida toda, o seu dia inteiro no celular. E os dias começam e terminam sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito, gatos. Entendeu? Então é importante a gente ter essa noção de quando é que você perdeu o controle da tua vida. E é por isso que esse vídeo é sobre como recuperar a tua vida. Você começa a recuperar a tua vida de qualquer dependência que seja quando você começa a pensar sobre essa dependência. Quando você começa a entender o que você está buscando ali. Porque sem que você resolva o que você está buscando ali, não existe chance de você sair daquilo. Sem que você saiba qual é a sua necessidade que está em desvio, não tem como você sanar essa necessidade. Ponto. Não tem conversa. Entendeu? É muito importante a gente ter noção disso, tá? E aí, então, pra você ter a sua vida de volta, né? Tem a sua vida de volta. Eu tô olhando pra baixo porque meu roteiro ficou pra baixo, tá? É importante você justamente fazer esse movimento, né? Pensar e entender qual relação você quer ter com aquele celular. Você quer que ele domine a tua vida ou quer você dominar o seu uso nele? O que você vai buscar nele? Pra que ele vai te ser útil? Ele tem que ser útil pra você. E não você servir o celular. Não pode ser o contrário. Entende? É importante a gente ter essa noção. A gente ter essa... não tem problema se você escolher ficar pendurada no celular. Mas assim, que você tenha parado pra pensar nessa escolha e que você tenha feito essa escolha. Não que você tenha... Não que a ferramenta tenha escolhido por você. Porque você nunca parou pra pensar nisso. Entendeu? São coisas bem diferentes e mudam tudo, tá? Bem importante a gente entender isso. E aí, então, a relação saudável, né? Tem uma relação saudável com o seu celular. Que é justamente você entender e parar pra pensar o que é que você quer com esse celular. Pra que ele serve? Ele vai te servir pra você falar com a sua mãe todos os dias, com seus irmãos, com seus pais, com seu pai, enfim. Ele vai te servir para que você descontraia do teu trabalho super pesado e estressante, com os videozinhos de risada, para as duas coisas. Quanto tempo você quer destinar do seu dia para esse celular? Como é que vai ser esse uso? É você que vai definir, parando para pensar num formato que funcione e que não tire a tua vida de você, principalmente. Que você consiga viver e coexistir com a existência do celular. Coexistir com a existência, ótimo, né? Coexistir com o celular, entende? Porque senão ele te domina e aí você não tem... Aí a hora que você vê, você não tem mais vida. A hora que você vê, foi. Entendeu? Então é muito importante a gente ter essa reflexão assim, tá? Então, conclusão. Tudo aquilo que você não domina, domina você. Tudo aquilo que você não sabe, não entende, não compreende que está se passando dentro de você, domina você. Se você só tem a chance de resolver qualquer dependência que seja, qualquer questão que esteja te consumindo e te incomodando, se você entender o que é essa questão. E qual é a função dessa questão. Por que ela existe ali. Entende? Sem que você entenda a função dela e qual necessidade está por trás dela, fica muito difícil de você sair desse movimento. E aí, consequentemente, você fica escravo daquilo. Ponto. Não tem conversa. Não é negociável. Por quê? Porque o que está em desvio continua em desvio. Se você não entende, não descobre o que está em desvio, o que está em desvio continua em desvio. Não vai se resolver sozinho. Não vai ser você reprimir, você não olhar, você largar de lado que vai resolver. Não, não vai. Eu tô te garantindo, não vai. Entendeu? Então, muito importante você entender o que tem desvio, pensar quais formas você pode resolver esse desvio e colocar o celular no lugar dele. Ele é sim uma ferramenta muito potente e muito útil, mas se a gente colocar ele no lugar dele, senão ele domina a nossa vida. A hora que a gente vê, a gente não vive. A gente só fica pendurado nele. É importante a gente ter essa reflexão e essa percepção, tá? Esse vídeo era pra isso, era pra te ajudar, né? A gente tá falando aqui do celular em específico, né? Mas pode ser pra qualquer dependência, né? Eu espero de verdade, de coração, que ajude vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só deixar aqui embaixo pra mim, que pra mim é uma honra poder contribuir de alguma forma. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui, tchau!